Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje eu quero ir contigo lá em Deuteronômio 24. E qual é o contexto de Deuteronômio 24? Já estão chegando na Terra Prometida. E aí o Senhor, ele quer estabelecer uma sociedade, já tem um tempo que ele vem falando com o povo de Israel no deserto, orientando através de Moisés, para que seja construída uma sociedade em santidade, compaixão, para que as pessoas consigam viver harmoniosamente. E ele vai precavendo o povo de Israel no relacionamento com a galera que está habitando agora Canaã. Ele vai advertindo, olha, vocês são diferentes, vocês são um povo separado, então não faça isso porque eles fazem, não faz isso, não observe as práticas, não copie as práticas. É que não resolveu muito ele avisar, mas tá, tudo bem. O fato é que Deus se preocupa tanto com a gente que Ele vive orientando a gente. Mesmo quando a gente erra, Ele orienta de novo sobre o mesmo assunto. É um amor e uma paciência que, né? Enfim, aqui Ele está fazendo exatamente como Ele faz comigo e com você. Volta e meia a gente repete a palavra, né? Falei sobre isso esses dias, a necessidade da gente viver em contato com a palavra. A gente, ao longo da nossa vida, vai ler a Bíblia infinitas vezes. Bem, eu espero. Hoje eu tô demais, mas na verdade, eu conheço pessoas que nunca leram a Bíblia inteira, pessoas que professam a fé cristã, alguma coisa errada não está certa. Se esse é teu manual, teu livro de fé e prática, se você ainda não leu a Bíblia inteira, você está fazendo isso errado. Então deixa eu te convidar, lê a Bíblia inteira. A Bíblia, ela é um sem fim de orientações, é um manual de verdade. Então você precisa ter esse entendimento de eu preciso ler a Bíblia inteira pelo menos uma vez por ano, né? Vamos lá, organiza aí no tempo, fazer um planner, porque todas as vezes, isso eu garanto, porque eu garanto, eu já li a Bíblia várias vezes e eu te garanto, todas as vezes que você lê-la, Deus vai falar com você de uma maneira diferente por conta do seu momento. A palavra se adequa à nossa vida, isso é algo muito poderoso, poderoso demais, mas vai. E aqui, dentro de Deuteronômio 24, o Senhor está alertando ao povo de Israel que vai entrar em Canaã. Moisés já está quase dando tchau, passando o bordão, né, o cajado, para Josué liderar o povo nessa entrada, porque sabemos que Moisés não entra na terra prometida porque por conta do povo fez ele se irritar em Meribá quando o Senhor fala para ele tocar na rocha para sair água. O povo estava reclamando, como sempre, a gente está com sede, você trouxe a gente para morrer porque não tinha túmulo suficiente no Egito e aquele caos todo na cabeça de Moisés. Moisés fica irritado e Deus fala, vai lá, toca na rocha que vai sair água. Ele pega e espanca. Meu Deus, o nível, né, da paciência da pessoa. Ele espanca a rocha, sai água e Deus fala, mas é que eu não falei para você bater na rocha. Não, eu falei para você tocar na rocha. Por causa da sua desobediência, olha a consequência terrível de uma desobediência. Por conta da tua desobediência, ô Moisés, tu não vai entrar. Tu vai ver, mas tu não vai entrar porque tu foi desobediente. Tu que é o líder foi desobediente. Você imagina o que vai ser desse povo, porque, né? Então tá. E aí, realmente, ele não entra. Deus leva ele para um lugar alto, ele vê a terra e ele tá resignado, tá? Ele fica de boa ali, tá bom, então vou morrer, tá tudo bem. Ele tá velho já, né? 120 anos. E aí, ele morre. Ele vê e morre, tá? Por conta da desobediência. Mas vai. E aqui, em Deuteronômio 24, eu separei só um pedacinho de cada versículo que me chamou a atenção, que é o final do versículo 18 e o final do versículo 22. Por quê? Porque tem uma frase, que é essa frase que eu quero deixar aqui pra gente meditar. Não dá para ler tudo, porque é muito extenso, tá? O capítulo 24. Mas você depois, com calma, leia e entenda
o que Deus está querendo falar com você e comigo. O final, a parte B de Deuteronômio 24:18, a parte B diz assim, vou ler inteiro, 18, tá? Nunca se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito e de que o Eterno, o seu Deus, os tirou de lá. Eu ordeno. Eu quem? O Eterno. Eu ordeno. Façam o que estou dizendo. No final do 22, nunca se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito. Façam o que estou ordenando. Deus nunca será um tirano, tá? Um malvado, um perverso. Glória a Deus por essa palavra de amor, amor puro. Quando ele limita a gente, quando ele tolhe a gente, quando ele impede que a gente faça determinadas coisas, aqui o que ele está dizendo? Gente, pelo amor de Deus, não sejam pais ruins, não sejam filhos assim, não façam isso, não façam aquilo. Ele vai dando... Gente, é muito detalhe. O Pentateuco, que são esses primeiros 5 livros da Bíblia, ele é detalhista, é um Deus que esmiuça tudo para depois não falar assim, mas é que Deus não explicou. Mentira, e explicou. Tá muito explicado, é coisa linda. O cuidado, a riqueza de detalhes que Deus apresenta nesses textos do Antigo Testamento, né? O comecinho do Antigo Testamento ali. E nesse pedacinho aqui de Deuteronômio, ele fala 2 vezes. E quando a Bíblia tem essas repetições, é para isso que eu quero chamar a tua atenção. Depois você me fala aí como é que tá na versão da tua Bíblia, tá? Quando ele repete, ele quer realmente que a gente foque a atenção no que ele está dizendo. E ele traz a repetição. Primeiro, a memória. Lembra que vocês foram escravos, né? Vocês estão lembrados ou não estão? Nós fomos também escravos do pecado. E lembra que vocês são diferentes, então façam o que eu estou dizendo. O que Deus está fazendo? Preservando o seu povo. Da mesma forma que ele faz comigo e com você hoje, ele já fazia com o povo aqui em Deuteronômio. Ele dava as regras não para impedir que as pessoas fossem felizes ou fizessem o que desse na telha, não, mas porque ele pode ver o futuro e ele sabia que aquele tipo de comportamento não ia dar boa coisa no final. Por quê? Porque toda semente cresce, seja ela boa ou má. E o povo que era povos pagãos, né, que viviam longe do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, eles tinham consequências terríveis, viviam de maneira terrível, né? Então assim, Deus já antevendo a situação de que eles iam chegar lá e iam ficar imitando o povo que estava na terra de Canaã, que era deles, eles iam guerrear e iam conquistar, mas eles iam ter convivência com alguns povos, porque nem todos eles mataram. Alguns Deus mandava exterminar todo mundo. Passa geral no fio da espada. Mata grávida, mata. Mas neném, mata. Porque Deus é onisciente, ele já tinha visto no futuro que aquele povo, se ficasse, ia se levantar contra Israel. Por isso ele manda matar. Porque Deus é mau. Vai ler a Bíblia, depois a gente conversa. Não tem nenhuma raiz de maldade em Deus. Ele é onisciente, ele sabe das coisas. E aqui, tinha outros povos que eles iam encontrar, mas eles iam subjugar. Deus falava, não, pode botar para trabalhar, que tipo, esses aí não vão dar problema não. Mas outros ele mandava exterminar sim. E ele vem dizendo, façam o que eu estou dizendo, façam o que estou ordenando. Deus ele tem um cuidado especial em nos separar. Por quê? Qual é a nossa diferença das pessoas que não têm Deus? Moisés vai falar isso com a gente aqui em Êxodo 33, a partir do versículo 15. Moisés fala assim para Deus. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Deus, se o Senhor não estiver com a gente, qual que é a nossa diferença dos outros? Nada. O que nos diferencia, além dessa proteção e desse comportamento, esse estilo de vida em santidade diferente dos outros povos, é a tua presença, que faz prodígios, maravilhas, que livra, que faz todas as maravilhas que o Senhor fez desde o Egito até aqui, desde a criação do mundo até aqui. Então, por favor, se o Senhor não for com a gente, esquece que a gente nem quer ir.
É o que Moisés está dizendo. Ou seja, Deus está separando, está protegendo. Aí Deus é real, hein, Moisés? Isso aí tu tem razão mesmo. Não, pode deixar que eu vou. E ele vai. Coluna de fogo, é a nuvem que protege durante o dia, a coluna de fogo que dá a direção durante a noite. E Deus não se aparta desse povo ruim, teimoso, de duras cerviz. O tempo inteiro Deus está tentando proteger, não tolir. Entende? E é exatamente o que ele está fazendo comigo e com você hoje. Falando sobre isso que aconteceu há milhares de anos atrás. Falando para ouvir e fazer tudo que ele tem ordenado. Um outro texto que fala sobre essa questão de nos separar é Tiago 4,4, que vai falar sobre o relacionamento da gente com Deus e da gente com o mundo. E diz assim, ó, a parte B, né? Portanto, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não dá. Não estou dizendo aqui de ser inimigo de ninguém, presta atenção. A própria palavra nos orienta que andai em paz com todos. Com todos. E buscar a santidade sem a qual ninguém verá Deus, né? Mas, se você for amigo dos povos que habitam Canaã, os povos que têm práticas pagãs, que vão contra o que Deus determina, você se constitui inimigo de Deus, automaticamente. Então hoje essa palavra ela vem como um alerta, como um cuidado, como uma proteção, para você entender o quanto Deus te ama e tem a necessidade de preservar você com saúde intacto, com a saúde perfeita, física, mental, emocional, de preservar você de mais sementes, se igualando ao povo que não tem Deus. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que o Senhor não é mau. Em Deus não há raiz de maldade. Tudo o que existe de mal é tudo que está afastado de Deus. Então, tudo o que Ele nos orienta na palavra é proteção, é cuidado, é o desejo de ver-nos de bem, prósperos, íntegros, retos, para estarmos alinhados com os propósitos dele, para que no fim de tudo isso a gente possa morar com ele no céu. A palavra de Deus diz que sem santidade a gente não verá Deus. Então hoje eu também quero muito que você entenda que quando Hebreus fala sobre isso, está nos chamando a atenção para tudo que a Bíblia já vem falando desde aqui, do Pentateuco, do Antigo Testamento. Nós precisamos parecer com Deus. Nós já fomos feitos imagem e semelhança, certo? Então, o que ele planejou para mim, para você, para esse povo aqui que estava saindo do Egito? Santidade. E santidade nada mais é do que separação. Não é querer ser melhor que ninguém, não é ser o super crente. Não. Santidade só significa isso, separado. E separado do quê? Já falei. Separado de tudo que nos separa dele. Esse é o plano de Deus para mim e para você. E por último, mas não menos importante, entenda que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem um povo teimoso como esse aqui que estava saindo do Egito, nem as nossas teimosias diárias. Nada pode nos separar desse amor, nem a altura, nem a profundidade, nem o futuro, nem o passado, nem as potestades, principados. Nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser as nossas escolhas e decisões. Por esse motivo, para que a gente não viva uma vida longe dele, ele tem essa preocupação de nos ensinar o que ele quer para que possamos alcançar o que ele deseja, que é uma vida eterna perto dele, junto dele. Foi para isso que ele mandou o seu filho para morrer, para que a gente pudesse estar perto dele. E complementando isso, nosso modo operandi, né? Nosso estilo de vida vai fazer com que a gente cumpra com aquilo que ele deseja, estarmos perto dele. Pai, te agradeço por essa manhã, te agradeço por mais um dia e mais uma palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Te louvo, Deus, na beleza da tua santidade, entendendo o quanto é importante estarmos alinhados com a tua palavra, com as tuas verdades, com as tuas orientações. Tu é um Deus bom, tu é um Deus santo e tem prazer em realizar os desejos do nosso coração, desejos que glorifiquem o teu nome.
Desejos esses, Senhor, que estão sendo moldados pelo Teu Espírito. Coloca em nós a Tua vontade, o Teu querer. Não permita que a gente seja como esse povo desobediente. Não permita que andemos em desobediência, mas sim em santidade. Porque somos separados de maneira especial. O Senhor nos separou, nos predestinou para Ti. Então, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos faça, Senhor, entender essa palavra no dia de hoje. Que ela tome vida, que ela tenha vida dentro de nós e nos faça compreender que tudo que o Senhor faz e deseja é que a gente esteja perto de Ti, alinhados à Tua verdade, à Tua palavra, para que a gente não peque contra o Teu Espírito e tenha uma vida de verdade separada do que nos separa de Ti. Cuida de nós nesse dia, cuida da nossa casa, da nossa família, livra-nos de todo e qualquer mal e nos abençoa com a Tua companhia. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas olha, se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!